Lembra que tangente é quando passa exatamente na borda. Então, quando que duas circunferências são tangentes? Elas podem ter dois casos. Ou elas são tangentes externas, ou elas são tangentes internas. Para elas serem tangentes externas, a distância entre o seu centro 1 e o centro 2 tem que ser exatamente igual à soma de seus raios. E quando a distância do centro 1 ao centro 2 é igual à subtração de seus raios, ela vai ser tangente interna. Então nós vamos ter tangentes externas e tangentes internas. Esta é a parte algébrica. Então, uma é a soma dos raios e a outra é a subtração entre seus raios. Vamos dar uma olhada lá. Circunferências tangentes. Então, no caso, quando elas são internas, repara lá, eu tenho o meu raio da menor, o meu raio da maior. Se eu faço a subtração desses dois raios, é exatamente igual à minha distância, porque se eu tiro essa parte vermelha da parte vermelha maior, é exatamente essa distância em preto. Então isso significa que as circunferências são tangentes internas. E no segundo caso, repara lá na maneira algébrica, né? Distância entre os dois centros é a subtração dos raios, né? Então eu tenho o raio maior menos o raio menor, é exatamente a distância entre os seus centros. Elas são internas. Se eu tenho as tangentes externas, significa se eu somar os meus dois raios, olha lá, dá exatamente a medida da reta em preto, que é a distância entre os seus centros. Então, se eu somo R1 mais R2, eu vou ter exatamente a distância entre os seus centros. E aqui está a forma algébrica. E assim nós chamamos elas de tangentes externas. Próximo caso são as circunferências secantes. Quando que uma circunferência corta a outra circunferência. Lembra da reta, né? A reta cortava em 2 pontos a circunferência. É a mesma ideia. Só que para o caso de secantes, ela tem que acontecer 2 casos específicos. Tem que acontecer ao mesmo tempo os dois, que é o caso mais difícil de se acontecer entre circunferências. Ou seja, a distância do centro de uma circunferência ao centro da segunda tem que ser ao mesmo tempo maior que a subtração de seus dois raios e também menor que a soma de seus dois raios. Então esta é a parte algébrica para que as circunferências sejam secantes, ou seja, uma corte a outra. É isso que a gente vai ver aqui agora. Então aqui, tá lá na sua apostila, lá na página 159, a soma de seus dois raios, o raio 1 e o raio 2, tem que ser maior que a distância entre seus dois centros e também a distância entre seus dois centros ser maior que a subtração entre seus raios. E é isso que a gente vai ver agora. Tem que ter ao mesmo tempo as duas relações para que essa aqui seja válida. Vamos lá, para a última relação, circunferências secantes. Então repara lá que agora uma está cortando a outra. Reparem nos dois pontos que elas se cortam aqui, né? Então vamos lá, raio 1, raio 2, e nós vamos passar a distância entre os centros. Lembra que agora tem que acontecer os dois casos, né? A soma e a subtração dos raios. Então, vamos lá. A distância de C1 a C2, ela é menor que a soma dos dois raios. Porque se você somar os dois raios, vai dar maior que a distância entre os seus centros. Então, neste caso, beleza, bateu, está correto. E também, segundo caso que tem que obedecer, a distância entre o centro 1 e o centro 2 tem que ser maior que a subtração dos seus dois raios. Porque olha só, se você pega o R1 e subtrai do R2, né, você vai ter exatamente esta distância aqui. Então aqui também é válido, né? Se você pega a distância de C1 a C2 e a subtração dos seus dois raios, a subtração dos seus dois raios vai ser menor do que a distância entre os seus centros. Ou a distância entre os seus centros é maior do que a subtração entre seus dois raios. Essa parte aqui é uma parte muito teórica, né? Muito teórica para vocês. Vocês vão entender mais fazendo e resolvendo os exercícios. Eu trouxe uma parte teórica, que é a parte que a apostila mostra também para vocês. Vocês vão entender um pouquinho mais
resolvendo os exercícios que eu deixo para vocês ali da página 161, 162, 163 e 164. Então, da página 161 até a página 164, os exercícios para vocês operarem. Grande abraço para vocês, ficamos por aqui e até a próxima aula no YouTube que eu vou trazer para vocês na quarta-feira para a gente finalizar aí a circunferência. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, grande beijo, grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.